Uma boa noite a todos. Vamos começar com a leiturinha do livro Sementes de Felicidade. E a mensagem de hoje é a seguinte: busque aperfeiçoar-se. Tua melhora por fora para quem cresce. Tudo melhora por fora para quem cresce por dentro. Procure crescer nas suas qualidades. Esforce-se por compreender as dificuldades e deficiências dos outros. Suporte-os com paciência se necessário. Não deixe o pessimismo penetrar em você. O seu otimismo e alegria são o seu suporte de paz. Faça o bem. A bondade alheia sempre chega trazendo na mão o bem que você fez antes. Então, diante dessa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia maior, e aos nossos guias e protetores que nos acompanham no nosso dia a dia, agradecer por mais uma semana, pelo momento de agora, e rogar que seja derramado sobre cada um que está escutando essa mensagem, a tua luz, a tua paz, o teu equilíbrio e principalmente o entendimento. Que possamos permanecer nessas boas vibrações durante toda a palestra de hoje e durante a semana que se inicia. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Conflitos Existenciais, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, capítulo 20, página 236, onde ela tece diversos apontamentos a respeito da morte. Todos nós somos espíritos vivendo dentro de um corpo celular temporário, que impede nossa lucidez plena a respeito da realidade, mas que também permite a germinação de potenciais divinos que jazem adormecidas e possuem suas raízes em Deus, herdeiros seus que somos. Então, o nosso corpo celular, ele é temporário. Esse corpo pertence ao planeta. E uma vez despojados do nosso corpo celular, liberto se encontra o nosso espírito. Este sim, viajante do tempo e do espaço, capaz de adotar o próprio universo como lar, não ficando preso a um corpo, a um planeta, a uma circunstância. Então, o nosso corpo celular serve para as lições, para os trabalhos, para os enfrentamentos que possuímos e que devemos realizar enquanto estamos matriculados no planeta Terra. Esse corpo material, este corpo planetário, ele impede a nossa lucidez plena a respeito da realidade. Este corpo pesa sobre o nosso espírito. O nosso espírito, não possuindo olhos, vê, sente, percebe, ouve, age por todo o seu ser, age em processo de plenitude. Mas no corpo físico nós temos canais. A visão entra por um canal, a audição entra por um canal, a sensibilidade entra por um canal. Então ficamos extremamente limitados, a nossa lucidez fica comprometida. Razão pelo qual nós muitas vezes chegamos a duvidar da realidade espiritual. Chegamos a comprometer a nossa capacidade espiritual por conta do peso que a matéria exerce. Vivemos numa condição, muitas vezes, de estranheza do próprio corpo, vivemos numa condição, muitas vezes,
de dualidade conosco mesmo, nos referimos ao nosso corpo e a nós mesmos como se corpo e espírito estivessem separados, quando na verdade não estão. Temos dificuldade no reconhecimento desta realidade espiritual, desse lado espiritual, desse espírito que somos. Mas esse mesmo corpo faz com que potenciais que estão cravados, que estão semeados, potenciais divinos, que estão adormecidos em nosso espírito, iniciantes ainda que somos de todas essas realidades e de todos os dinamismos que o espírito é capaz, esses potenciais que estão adormecidos, eles são despertados, eles são conhecidos, eles são encontrados dentro de nós, porque os cenários materiais que Deus faz que se realizem ao nosso derredor nos pressionam, nos acalcam em determinados pontos e então sentimos a necessidade de nos sobressairmos, de encontrarmos um caminho novo e vamos para dentro de nós mesmos buscando potenciais que nos auxiliem nessa trajetória. E esses potenciais são divinos também, porque nós somos filhos, nós somos criações. Deus é como se fora, na linguagem do planeta Terra, como se fora o nosso Pai. Jesus, inclusive, se referia a ele como paizinho, dado o grau de intimidade com que Jesus se relacionava com ele e como ele queria que nós entendêssemos essa relação. Como temporário, os tecidos corporais perecem pelos mais diversos motivos, razão pelo qual a morte do corpo físico deve ser estudada em seus mecanismos psicológicos e espirituais, de modo a desmistificar os artifícios colocados pela ignorância e pela incompreensão. Então o corpo é temporário e ele morre por qualquer coisa. Não é uma queda, ou é atropelado, ou sem querer toma um remédio lá que não deveria tomar porque tem alergia, ou contrai um vírus. Os mais diversos motivos. O tecido se desgasta com o tempo. Sentimos dores, o nosso coração falha, as nossas relações com o passado e com o presente muitas vezes calcificam lá as nossas artérias, calcificam as válvulas cardíacas, ou ele trabalha sob muita pressão, estoura lá alguma coisa no nosso rim, estoura alguma coisa lá no nosso pulmão, estoura alguma coisa lá na nossa cabeça e o tecido se degrada, perece. E a ciência médica do corpo estudou isso profundamente. As relações químicas, as relações físicas, as interações entre os tecidos, os órgãos e os sistemas, está muito estudado. Mas existe uma parte de nós, psicológica e espiritual, do espírito que pensa, que não é estudada. Não é falada, porque falar da morte é tabu. Muitas pessoas saem se benzendo, fazendo o sinal da cruz, saem arrepiadas, saem assustadas. Precisamos também estudar os aspectos da morte. Nós já estudamos deveras os processos da vida, da saúde do corpo, dos resgates do corpo à beira da morte, pela medicina, pelos exames. Mas fugimos de estudar, fugimos de estender, de compreender as nossas compreensões a respeito dos aspectos psicológicos e principalmente espirituais, de sair, de abandonar o corpo, deixar o corpo perecer para libertar o espírito. Assim como somos educados para a superação na vida,
devemos também sermos educados para a conscientização a respeito da morte do corpo, mas também da consequente liberação do espírito que o conduzia, tendo em vista sua inevitável fatalidade. Então vamos sair do corpo, vamos abandonar esse corpo. Isso é fato. Somos educados quando estamos aqui para vivermos a vida, para nos superarmos, para evoluirmos na matéria, para nos inteirarmos, para virarmos cidadãos, para gerarmos novos cidadãos. Somos educados. Mas nós temos que ter também uma conscientização do momento da separação. A hora em que nos separamos do corpo físico. Porque existe uma consciência que está no corpo agora. Agora estamos no corpo e temos uma consciência ali. Muitas vezes não somos conscientes dessa condição de viventes em um corpo material. Falta-nos alguma compreensão, mas é uma compreensão que pode ser estudada, pode ser entendida, precisa ser visualizada. Existe um corpo físico e esse corpo físico só é o que é porque um espírito está ali. E é esse espírito a consciência. Esse espírito é quem pensa, planeja, deseja, vive, trabalha e evolui. O corpo é uma máquina. O corpo é uma vestimenta. Esse espírito, para poder estar na Terra, matriculado nesse planeta, despertando em si esses potenciais divinos, precisa de uma vestimenta, precisa de uma forma de interagir com a matéria. E usa-se o corpo. O espírito reencarnando constrói esse corpo. Esse corpo vai ter as características que esse espírito precisa, seja em relação à morfologia sexual, seja em relação à morfologia dos músculos, seja em relação à consciência, à realidade da saúde, à capacidade produtiva. Diversos aspectos são materializados nesse corpo pelo espírito que ele habita. Quando ocorre o fenômeno da morte do corpo físico, sai do corpo o espírito. O espírito pode abandonar aquela vestimenta, aquele veículo. Estando sem o espírito, aquele corpo morre. A visão que nós temos dos corpos que chegaram à condição final da sua existência é de um corpo sem espírito. Precisamos vê-lo dessa forma. Não é que tudo se acaba, não é que o corpo que está ali representa o fim de uma existência. Não. Aquele corpo está rígido, está cadavérico, porque o espírito que habitava nele se liberta. E isso pode, e isso deve ser aprendido. E quando esse espírito se liberta do corpo, ele não vai para prisões, ele não vai para o inferno, ele não vai para um paraíso magnífico, ele vai para os seus, para aqueles que lhe amam. Quem de nós não sabe, não ouviu falar, não presenciou muitas vezes dentro da sua própria casa, entes queridos em momentos finais da vida dizendo: vejo fulano, vejo ciclano, que já morreu também, que já desencarnou. Estou vendo meu pai, um homem de 80, de 90 anos, agonizando ali pelos momentos finais, dizendo: nossa, vejo minha mãe, vejo meu pai, que morreu faz 50 anos. O que ele vê? Vê aqueles que ele ama, aqueles que amam ele, que estão esperando que ele se liberte do corpo. E isso é fato. Nós já presenciamos isso, todos nós já soubemos de casos assim. É um fato da vida, não da morte. Então o que vem depois da morte? A continuação da vida sob outra ótica, sob outra apreciação. Com quem? Com aqueles que amamos. Então, somos educados para viver no planeta Terra quando chegamos aqui.
durante a nossa encarnação, sejamos educados, nos eduquemos para as realidades da vida que segue após o desenlace do corpo físico. Preparando-nos assim, também, para esse momento arrebatador, alteramos completamente nossa paisagem íntima, enfrentando a morte sem choque e sem traumatismos, mas consolados pelas certezas acerca da plenitude existencial, do reencontro das afeições e a libertação das mágoas. Então, é uma fatalidade. Não tem como fugir disso. Vamos nos preparar. Para quê? Vou viver a vida, vou viver enquanto estou vivo, vou viver aquilo que a vida me traz, aquilo que eu posso viver. Se nós olhamos simplesmente a morte como alguma coisa que um dia vai chegar, quando ela chegar, não há dentro de nós conteúdos, não há dentro de nós estofos, não há dentro de nós saberes. Não criamos para nós mesmos uma paisagem acerca desse momento. Se nós o fazemos, nós alteramos essa paisagem. Se nós o fazemos, quando este momento grave nos alcança, nós temos de onde tirar recursos que vão fazer com que nós entremos nesta nova realidade sem choque, sem trauma. Mas, como diz Joana de Ângeles, consolados por uma certeza de plenitude existencial, uma certeza de encontro com afeições e uma certeza de liberação de todo aquele processo que nos pesa enquanto estamos encarnados. Chega o momento de largar tudo, abandonar. Então, relações tóxicas, circunstâncias diversas, saúde debilitada, peso, dores do corpo, mágoas psicológicas e espirituais, chega o momento de terminar, chega o momento de findar. Mas nós precisamos colocar alguma coisa ali. Se nós achamos que isso não vai chegar para nós nunca, ou se nós não damos bola para isso, quando chega somos colhidos de surpresa. Quem gosta de surpresa? Quem gosta de chegar em casa no final do expediente e de repente os parentes que nunca aparecem chegam com a mala, a cuia e o papagaio e dizem: viemos te visitar, com malas grandes. Cara, mas eu não me preparei para nada, eu nem tenho lençóis limpos para botar na cama que vocês vão usar. Ninguém gosta de surpresa. Agora imaginemos uma surpresa desse quilate. Abandona-se o corpo, abandona-se a terra, abandonam-se os afetos que estão aqui, também têm afetos. Pode não parecer, mas usar. Aqui também tem atrativos, lá tem atrativos, mas aqui também tem atrativos. Então vamos nos preparar, psicologicamente e espiritualmente, principalmente. Há um momento de abandono das coisas, há um momento de abandono de tudo. Se nós não praticamos esse desapego, se nós não praticamos esse entendimento, que vai chegar. Há alguma dúvida a respeito de vocês que seremos recebidos com traumas e choques neste momento? É preferível um trauma e um choque ou um consolo e uma certeza? Então, quem já desencarnou e tem capacidade de vir e nos falar, como a mentora, está dizendo assim para nós, presta atenção nesse momento também. Vive a vida, aproveita a vida. Você está encarnado, se você está em Roma, seja romano. Como dizem os leões da Nemeia, né? Se você está em Roma, seja romano. Se você está na terra, seja terráqueo. Viva aqui, esteja aqui. Mas aproveite isso aqui para você ganhar asas para voar mais além. E estando aqui, viva e se prepare para estar aqui, mas também lembre que a vida plena e final é a vida do espírito. Então prepare-se sem choques e traumatismos para a chegada de um momento inevitável. Colocando dentro de você mesmo que existe uma realidade posterior e essa realidade posterior pode ser estudada pela própria orientação que os espíritos nos trazem.
Evitamos muitos males ao estabelecer conhecimento sobre a transição pela morte, pois daremos, enfim, importância aos recursos morais. Daremos, enfim, importância aos recursos morais. Esses nos capacitam à compreensão acerca das enfermidades em que nos encontramos e do prosseguimento que certamente também enfrentaremos. Há dúvidas de que a realidade espiritual também precisa ser enfrentada, assim como nós somos educados a enfrentar a vida material? Há dúvidas a respeito disso? Ou vocês imaginam que essa realidade espiritual é um passeio no parque? Que todos nós já possuímos recursos infinitos para chegar lá e nadar de braçadas? Com certeza. Há enfrentamentos lá também. Se lembrarmos das boas obras que já lemos, acerca daqueles que são espíritos e contam dos seus enfrentamentos, veremos que nós, diante de tais dificuldades, arriaríamos, sofreríamos, teríamos medo. Mas não somos educados para enfrentar a vida encarnada? Quem vai nos educar para enfrentarmos a realidade espiritual? Senão nós mesmos. Porque quando somos jovens, não há nem como falar e nem por que dizer, né? A juventude. Mas nós que já chegamos num determinado ponto, já sentimos flexionar a curva da vida, como faremos? Quem de nós carrega dentro de si todos os recursos para fazer, para estar e acontecer? Então nós vamos evitar esses males, podemos estudar esta realidade, podemos mergulhar falando com aqueles que estão lá, falando para nós que estamos aqui. Espíritos que viveram na Terra, desencarnaram e agora vêm e dizem assim, olha, eu estava aí, agora eu estou aqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Eles têm o que dizer, eles podem nos orientar. Quando nós estivermos lá, talvez a gente também possa falar alguma coisa. Mas hoje estamos aqui, lembrem, o nosso corpo físico dificulta o aspecto espiritual. Esse corpo físico nos conecta com a Terra. E dentro desse prosseguimento, dentro desse emaranhado que é a vida do corpo físico, há potenciais a serem desenvolvidos, aprendidos. Há enfrentamentos que precisamos colocar para nós mesmos. Um deles é a passagem final. E para que nós façamos isso, Joana de Ângeles e as suas frases. Daremos, enfim, importância aos recursos morais. Por quê? Porque são as reservas, são as baterias do espírito. O espírito precisa de recursos morais. O espírito precisa de educação dessa moralidade. Não é a moralidade do planeta Terra, são os recursos morais do espírito. Ele precisa se ver, se entender, se trabalhar, se melhorar, se amar. Recursos morais do espírito. Caridade, doçura, paciência. Precisamos desses aspectos. O próprio Cristo disse assim, olha, vocês não vão fazer nada sozinhos. Vai chegar um momento em que alguém tem que estender a mão para nós. Nós vamos saber aceitar essa ajuda? André Luiz penou muito tempo porque muitas vezes as mãos foram estendidas para ele e ele não as aceitou. Inclusive Deus muitas vezes nos chama, Deus muitas vezes, através de um companheiro de caminhada, de uma circunstância qualquer, ele quer nos ensinar uma lição, mas nós queremos aprender? Então nós é que precisamos construir esse aspecto, nós é que precisamos trabalhar para nós mesmos essa condição, nós é que precisamos desejar aprender para podermos enfrentar.
A distração acerca da sua chegada causa pânico, quando da sua vinda, pois nós a imaginávamos somente para os outros, fazendo que nos precipitemos em atitudes perversas de extravagância nos últimos dias ou na sua antecipação pela abreviação de nós mesmos. Então a gente segue por aí, segue distraído, então não vamos falar de morte, porque nós estamos vivos no planeta Terra, nós vamos morrer um dia, mas daí que aconteça, né? Então essa distração, quando chegar para nós vamos entrar em pânico. Não tem outro artigo, não tem outro nome para isso. A morte, o desencarne do corpo vai chegar. Mas enquanto a gente vive a vida, né, a festa da vida, pensando que a morte vai chegar só para os outros, a gente se pega distraído. E de repente, a gente vai, faz um exame, e o médico olha para nós com um olhar triste e diz: olha, eu não queria te dar essa notícia, mas você tem 6 meses de vida. O que alguém distraído acerca da chegada, vivenciando o pânico quando da vinda, o que ele vai fazer em 6 meses que lhes restam ainda? Joana de Ângeles coloca assim, ó: precipitação em atitude perversa de extravagância. Há alguma dúvida de que alguém que não se prepara moralmente para próprio desencarne, que nos últimos 6 meses da sua vida não vai enfiar o pé na jaca? Não vai chutar o balde? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Mas olha como é descrito por um espírito que já passou e que agora vê a nossa realidade do plano espiritual. A atitude perversa de extravagância. Então o indivíduo não vai levar aqueles 6 meses. E daí a gente fica pensando assim: nessa condição, o que é que este ser precisava, o que falta para ele, dentro dele, o corpo dele, não deixa ele ver uma realidade. Ele está embotado. E agora ele sabe que tem 6 meses de vida. Joana de Ângeles diz assim: olha, tem potenciais dentro de você que precisam ser despertados. Por isso, encarnamos. Também. Agora, alguém nessa condição recebe uma notícia dessa, sem entender a própria vida e a própria morte, sem entender a condição de espírito. Entra ou não entra numa atitude perversa de extravagância? E aquele potencial que estava lá, que deveria ser trazido à tona, deveria ser lapidado, deveria ser descoberto, ficará ou não enterrado pelos aspectos materiais? Ficará. Ou então é tanta carga em cima desse indivíduo que ele tira ali a própria vida. Ele abrevia aquilo que já era curto. E ele sabia. Então esperar 6 meses é demais. Vou morrer hoje. E vou fazer eu sozinho, não vou nem esperar, né? Então quando nós não seguimos pela vida distraído, nós podemos cair nestes precipícios. Podemos cair nessas armadilhas. E talvez aquela notícia dita para aquele indivíduo, naquela condição de tempo exíguo que ele tinha, será que não era para ele acordar, despertar? Será que não era para ele se melhorar, trazer para fora em tempo recorde aquilo que ele não fez em tempo hábil, a respeito das próprias evoluções, dos próprios diamantes que jaziam dentro do próprio espírito, do próprio corpo, submersos lá pela matéria? Será que não era para ele fazer o bem, acordar e evoluir? Não, aí atitudes perversas de extravagância ou suicídio. Nossa encarnação não é perene. E a ilusão sobre o assunto é responsável por amarguras acerca da morte de um ente querido, levando a desequilíbrios de diversas raízes, a um ponto de arrebatar nossa existência, por não nos conformarmos sob o que é sabido e previsível. Então, uma encarnação que não vai durar para sempre é uma ilusão. Nós nos iludimos a respeito de nós mesmos e a respeito da morte daqueles que amamos. Então a gente não quer falar, a gente não quer estudar, a gente não quer entender, a gente não quer trazer para dentro de nós saberes e conhecimentos a respeito da morte.
nos iludimos a respeito de estarmos encarnados. E quando nós vivemos uma condição de ilusão, não tenhamos dúvida, vai chegar o momento de sermos desiludidos. E não são as coisas que nos desiludem. Nós criamos a nossa ilusão, nós nos desiludimos com aquilo que havíamos criado. Então, os nossos entes queridos, as pessoas que caminham conosco, a morte virá por eles também. E se nós não estudamos, se nós não nos desenvolvemos, se nós não compreendemos essa condição de estar encarnado e um dia abandonar o corpo, nós vamos nos desequilibrar. Nós vamos cambalear, nós vamos tropeçar e nós vamos desmaiar nas nossas próprias existências. Desequilíbrios de todos os tipos. Porque nós andávamos iludidos a respeito da morte daqueles que nos cercam, ou da nossa própria morte. E por causa disso, a nossa existência, a nossa encarnação, aquele aprendizado, aquela evolução que estava para nós, pode ser comprometida, pode ser arrebatada. Por uma coisa que é sabida e previsível, todos morreremos. Mas ninguém quer falar sobre isso. Então vamos viver uma ilusão. E aí acontece perto de nós, junto de nós, e lá vamos nós desequilibrados. Lá vamos nós sermos desiludidos. E essa desilusão a respeito da morte de alguém é porque nós tememos a nossa própria morte. E se tem uma coisa que a gente faz é nascer sozinho e morrer sozinho. Pode estar cercado de gente. Mas quando você expirar pela última vez, é você naquele túnel de luz. Ou naquele túnel escuro. Ou naquela sensação de arrebatamento do espírito do corpo. Não dá para levar ninguém, não dá para segurar a mão de ninguém. Então o que nos falta? Conhecimento. O que nos falta? Aqueles aspectos morais que o espírito leva. Aquela condição de saber, de se colocar, a certeza. A nossa relação com a realidade espiritual. Porque daí tudo faz sentido. Então eu sou um espírito, em algum momento eu vou ter que abandonar esse corpo físico. E eu sou o responsável nesse momento. Então eu preciso de elementos. Eu preciso estar ciente. Eu preciso de mim presente naquele momento. E eu preciso ser capaz. Eu preciso desenvolver para mim mesmo esse material. A inevitabilidade da morte, uma vez estudada, nos empurra para os compromissos e atos saudáveis. Nos empurra para pensamentos corretos, associações edificantes e de valores emocionais que nos libertam das injunções fisiológicas posteriores à ocorrência libertadora. Então, já que a morte é inevitável, eu preciso me colocar em compromissos e atos saudáveis. Porque o espírito permanece. O espírito permanece. Ele precisa de saúde? Precisa. Então eu preciso ter uma vida encarnada saudável. Porque depois o meu espírito vai precisar disso. A vida saudável, os atos saudáveis são morais. E o espírito carrega isso. Compromissos saudáveis e atos saudáveis conduzem você por pensamentos corretos. Faz você buscar companhias, associações edificantes. Faz você desenvolver valores emocionais. Fazem com que a gente tenha conteúdo para que no momento da disjunção do corpo físico ocorra realmente uma liberdade, que a ocorrência seja libertadora. Então, talvez, em algum momento da nossa existência, a gente possa conscientemente imaginar como vai ser. Como vai ser quando eu me for? Quando vai ser quando me faltar o corpo? Puxa, seria tão bom se bons espíritos me aguardassem.
Se bons companheiros espirituais me aguardassem, se aquelas pessoas queridas da minha vida tivessem estofo moral suficiente para poderem vir me receber. Mas, se eu não vivo compromissos e atos saudáveis, se os meus pensamentos não são corretos, voltados para o bem, se as companhias espirituais e materiais que me cercam não são edificantes, se eu não possuo valores emocionais e morais suficientes, o que me aguardará? Essa inevitabilidade da morte precisa ser entendida dessa maneira. Vai chegar o momento em que nos defrontaremos com ela, e é necessário possuirmos ali os conteúdos necessários para a nossa própria libertação. Estudando isso com antecedência, eu consigo me programar para gerar para mim mesmo uma transição pacífica. Quando isso não se dá, as fixações doentias, os hábitos insanos, as condutas perturbadoras vão nos algemar as paixões e ilusões, que por sua vez desembocam em sofrimentos inimagináveis até que sejam diluídos todos os vestígios do antigo corpo. Então, se nós não nos preparamos, se nós não nos educamos, se nós não entendemos a gravidade desse momento para nós que vamos passar por ele, nós vamos vivendo as situações da matéria, essas fixações adoecidas, esses hábitos insanos, condutas perturbadoras, tudo isso pesa no nosso espírito. Cria uma algema. Nós ficamos aqui por paixões e ilusões. Pensa só o indivíduo não evoluir porque ele está iludido acerca de si mesmo. Deus não cria para nós sofrimentos inimagináveis, mas nós somos campeões em fazê-lo. E nós vamos acompanhar, e o corpo sem a nossa presença, sem a nossa junção, ele não tem, pobrezinho, como se sustentar. Ele vai diluir, ele vai degradar, ele vai se desfazer. E nós, bem que podíamos estar em nosso lar, acompanhado de pessoas, acompanhado de mentores, socorrido, precisamos ficar nas campas, acompanhando os vestígios finais. Precisamos ficar ali dormitando. Eu acho, na minha concepção, isso é horrível. É fácil me convencer do contrário para outras coisas. Eu, sinceramente, chegado esse momento, não quero nem olhar para trás. Quero ir ver o que me aguarda. Às vezes, mesmo diluído o corpo, as impressões permanecem dentro das energias do espírito, dando ele a impressão de que não ocorreu a separação dele e do corpo. E, alucinado, nega-se a compreender a sua nova condição, tombando em outros distúrbios ainda mais complexos e mais aflitivos. Então, muitos espíritos, abandonando o corpo físico, depois do corpo diluído, ainda sentem frio, ainda sentem fome, ainda sentem dores, ainda sentem sede. Mas se não tem mais corpo e ele é pura energia, o que é que ele está sentindo? Ele está sentindo as próprias energias. Na cabeça daquele indivíduo, ele ainda está preso ao corpo, ele ainda se vê como alguém físico no planeta Terra. Não entende o que está acontecendo, mas ele acha que tem corpo. Quando ele já está só na condição de espírito. No máximo ali um perispíritozinho. É ou não é uma incompreensão? Ele não sabe da relação do espírito com o corpo, ele não sabe que o corpo degenera, mas o espírito fica, ele não sabe que ele passou por aquela condição. Muitas vezes ele até se recusa
Você morreu. Eu não. Eu estou aqui, me toco, eu sei quem eu sou, eu estou me sentindo, quer ver? Estou respirando. Preso dentro das próprias energias. Preso dentro das próprias impressões. Alucinado, negando-se a própria condição de espírito. Porque ele não compreende. Porque a vida inteira ele fugiu de estudar isso, ele fugiu de compreender, ele fugiu de entender. Não teve nenhum momento de lucidez para ele mesmo compreender a sua condição de espírito encarnado. Distúrbio complexo e distúrbio aflitivo. Por quê? Por ignorância de uma realidade, de uma fatalidade que não há como mudar. A única coisa que pode mudar dessa circunstância somos nós. Nós vamos mudar a compreensão, nós vamos mudar o entendimento, nós vamos colocar coisas novas onde não há nada. É a única maneira. Nós alterarmos, porque essa condição não se altera. O amadurecimento sobre o assunto nos equipa de sentimentos de renúncia e abnegação, passando a agradecer pela existência adquirida, anelando outras, sem desenvolver transtornos, mas sim vivências significativas que consolam o espírito. Quando nós entendemos esse escopo todo, nós amadurecemos, nós nos equipamos de sentimentos bons, morais, necessários para o espírito. E nós renunciamos e nós nos tornamos abnegados. Vou levar alguma coisa? Não vou. Então vou fazer o quê? Vou usar bem. Vou educar a mim e educar aos outros. Vou propiciar para mim e vou propiciar aos outros. É para isso que serve. Não é para isso que serve. Vou parar de reclamar e vou começar a agradecer. Eu tenho pouco, obrigado. Eu tenho suficiente, obrigado. Eu tenho muito, obrigado. Mas eu vou usar para mim, para minha evolução, porque eu estou de passagem. Esse corpo eu vou usar, eu vou cuidar, vou honrar, vou entender, vou estudar. Para que serve? Porque vai chegar um momento que eu vou ter que abandonar. Eu não vou ficar transtornado, eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar estressado. Eu vou transitar pela vida como alguém que está de passagem e é um espírito que continua vivendo. E não vou me distanciar da vida, porque quando eu estou no corpo, eu aprendo que esse corpo é importante para mim. Joana de Ângeles, inclusive na sua fala aqui, já deixou isso claro. É importante. Mas para o espírito evoluir, não para as outras coisas. E você aprende estando aqui, mas você tem que aprender a ir embora. Você é educado aqui, mas enquanto está aqui, precisa ser educado para quando for para lá. E não se iludir. Desapegados de uma posse que não possuímos, superamos os caprichos, entendemos a prevenção nesse tocante. Despertamos nossa razão sem pieguismo, nos livramos do medo, porque nosso horizonte é infinito e ruma para as coisas divinas. Então, desapegados da posse. Compreensão a respeito das convivências, absorção das realidades que nos cercam, paciência e tolerância com aqueles que caminham conosco, esforço para mudar o mundo, para que ele evolua e que ele atenda à compreensão e à condição necessária para a evolução dos espíritos. Nós vamos nos colocar sobre os mais variados aspectos, mas de forma assertiva. E quando nós chegarmos naquele momento que a nossa compreensão não alcança mais, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos dizer: Pai, preciso de você. Jesus, eu só sigo porque você está na frente, você é meu guia.
Tá tenebroso. Mas já que você está caminhando na frente, eu estou te seguindo, o caminho deve ser esse, você não pode estar errado. E talvez seja o melhor caminho. Se esse caminho não está bom, imagina para quem não tem rumo, para quem está sem guia. Talvez esteja pior. E nós vamos tendo uma relação com a vida melhor, mais acertada. Nós não vamos acumulando medos e incertezas. Nós sabemos que seguimos para algum lugar. Em algum momento, nós faremos uma transição do material para o espiritual. E ali continuaremos a viver, exatamente como somos. Não muda nada. A gente só leva um baque. Dá aquele baque, você tonteia, leva uns dias para acordar, mas quando você acorda, está inteiro. É você, não mudou nada. Absolutamente nada. Está aí igualzinho. Vai levar assim um pouquinho para reajustar, mas... Então, vamos aproveitar. Para que esse baque, o dia que ele acontecer, ele não nos encontre vazio, esvaziado, não nos encontre pesado, não nos encontre olhando para trás. Já que somos espíritos e o nosso horizonte é infinito, há que olhar para frente e não ficar olhando para trás. A morte é uma condição inerente a todos nós e ela pode ser estudada e aprendida aos olhos do espírito na sua condição espiritual e todos nós podemos realizar esses estudos e esses aprendizados. A doutrina espírita está aí, as boas religiões estão aí, todas elas contribuem para isso, todas elas nos direcionam e nos conduzem para uma realidade espiritual, mas cada um de nós precisa fazer a sua opção. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Lembremos do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Ele vem até nós. Ele nos chama, Ele nos estende a mão e Ele nos aguarda. Ele nos quer espírito puro, como Ele. Ele sabe da nossa condição, Ele esteve aqui, Ele pode nos ajudar. Não vivamos de ilusões e nem nos apeguemos às coisas transitórias. Inspiremos a nós mesmos as realidades do Espírito, as necessidades evolutivas que possuímos. Busquemos dentro de nós aquilo que precisa ser trabalhado, aprendido e modificado. Peçamos a Deus coragem para mudar os próprios rumos, abandonar as ilusões e buscar as realidades, aquelas que conseguimos ver e entender, mas que a busquemos com sinceridade. Que os amigos espirituais que nos acompanham em nossa trajetória e torcem por nós, sigam em paciência, cuidando desse nosso caminho, esperando que nós façamos as melhores escolhas, que eles não nos abandonem. E que nós tenhamos a sapiência, desenvolvamos em nós essas necessidades espirituais e consigamos nos motivar espiritualmente para realizar em nós essas mudanças, essas compreensões e essas buscas. Não tenhamos vergonha da nossa condição, antes abracemos a nós mesmos enquanto aprendizes e nos motivemos para deixarmos de ser espíritos medíocres, aqueles que depois caem em sonolência, aqueles que depois caem em doenças do espírito, para que nós mesmos nos motivemos e trabalharemos em nós a saúde e o aprendizado que o espírito tanto precisa. Que Jesus esteja conosco e que Ele nos ilumine o caminho e os passos. Que assim seja.